Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem também? Eu espero que esteja. Estou aqui com a minha espada, estudando, meditando e aguardando a volta de Jesus, é claro. Estou aqui com um estudo bíblico um pouco, eu ia dizer polêmico, mas não é polêmico não. Vou chamar um estudo bem objetivo. E nós estamos vendo que nós estamos num período onde os ataques do inimigo estão constantes, né? Então, lendo e baseando-se em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nos diz assim, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra a potestade das trevas. Porque não temos que lutar contra isso. Não temos que lutar apenas contra as forças, os nossos problemas do dia a dia. Nós temos que lutar contra a potestade das trevas, contra o principado, contra as hostes espirituais da maldade, contra os demônios, né? Então eu fiz aqui um estudo rápido, básico, para esse vídeo não ficar muito longo como costuma ficar, mas eu quero antecipar o seguinte: é difícil qualquer estudo bíblico, qualquer palestra bíblica, menos de 20, 30 minutos, é difícil, não dá, por mais que a gente tenta, né? Então por isso eu já não gravo direto pelo aplicativo, gravo e depois compartilho. Então o tema desse estudo rápido que eu quero passar para quem assistir esse vídeo, eu peço que você pegue a sua Bíblia, compare, confira, para que não pense que estou falando nada da minha cabeça. Porque existem muitos aí pregadores, influenciadores, youtubers e etc., ensinando coisas da tua cabeça. Ensinamento de autoajuda. A Bíblia, ela não é um livro de autoajuda. Ela é um livro da vida. Palavra de Deus para quem crê, né? Então o tema desse estudo é 9 evidências. Era 10. O último eu vou apenas mencionar, né? Não como evidência, mas como tem acontecido no nosso dia. 9 evidências ou 9 sinais da presença de demônio ou influências demoníacas na vida da pessoa, do cidadão. Independente da situação religiosa, se é crente ou não. Então, na medida que eu for falando, você vai lendo, vai analisando e vai conferindo dentro da Bíblia, tá bom? Que nós temos visto que está acontecendo muito em nossos dias. E isso tem causado um prejuízo na vida de muitos irmãos e irmãs. E às vezes não presta atenção e não sabe que esses sinais, essas são evidências fixas de demônios ou influência maligna na vida das pessoas, de muitas pessoas. Que nós possamos estar atentos. Amém? Primeira evidência: rebelião. Isaías capítulo 30, versículo 1 diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Por aí já diz. Deus, ele não gosta de rebelião. Ele não gosta de pessoas que se rebeliam. O que é rebelião? Rebelião é amontinamento, alvoroço, agitação, tudo que é contra um bons ensinamento, contra uma determinada lei, uma determinada regra, um bom determinado líder. Isso quando alguém se rebela, não concorda, a melhor alternativa não é se rebelar. Você não concorda comigo? Você não concorda com a sua igreja? Você não concorda com a sua empresa? Você não concorda com A ou com B? Afaste-se. Simples. Mas tem aqueles que gostam de se rebelar e influenciar outras pessoas também se tornar rebelde, né? E isso causa um estrago muito grande, seja em qual área que for, na área espiritual ou material, seja numa firma, seja numa empresa qualquer, ou seja na igreja, e até mesmo dentro do lar. Rebelião, Deus abomina. Nós vemos em Números, né, capítulo 16, a história de Coré, Datã e Abirão, que eles se rebelaram contra Moisés. E o fim foi drástico. Deus
abomina a rebelião. E quando uma pessoa está se voltando para ser rebelde, ele está assim sob influência do maligno, do Satanás. Então tem que vigiar, tá bom? Então você lê 1 Samuel, Isaías capítulo 30, versículo 1, que Deus fala, ai dos filhos rebeldes. Você lê também dos filhos leia também Oséias capítulo 7, versículo 13. Mentiram e rebelaram. Você lê também Samuel 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, quando Deus falou com Saul, né? Eu estou ampliando, falando um pouco rápido para ganhar tempo, senão o vídeo fica muito longo. Então, rebelião, Deus não se agrada nunca. Primeiro sinal, primeira evidência praticamente palpável, porque a rebelião traz um estrago muito grande na vida das pessoas. Número 16 dá lá um exemplo. E o final qual foi? A terra se abriu, engoliu a Coré, Datã e todos da sua família. Segunda evidência da presença da manifestação, presença ou evidência de demônios na vida da pessoa, desobediência. Quando a pessoa é desobediente a pai, desobediente à mãe, desobediente ao seu pastor ou à igreja e principalmente desobediente à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala não xinga e pronto. Quando a palavra de Deus fala para não adulterar, não adultera e pronto. Mas se a pessoa vê e sabe que está na Bíblia e está fazendo essas coisas, ele está se tornando desobediência, está sendo influenciado pelo inimigo, né? Então 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que o Senhor falou para Saul, para que ele fizesse uma coisa, Saul fez do jeito que ele quis. Muitas das vezes, nós queremos fazer do nosso jeito, mas a Bíblia diz que não é assim. Então, se a Bíblia falou, se o nosso pastor não orientou, ou se o pai ou mãe mandou, olha, não faz assim, não vai, e você desobedece, a pessoa corre um sério risco de sofrer graves consequências. Então, desobediência é considerado pecado de feitiçaria. E Apocalipse diz, Apocalipse 22, versículo 15, diz que feiticeiros não entrarão no céu. Então, quando a pessoa é desobediente, ele é igual um feiticeiro, tá bom? É comparado, tá lá na Bíblia, leia Apocalipse, né? Gálatas 5, 20. Então, Deus não tem parte com desobediente. Efésios capítulo 5, versículo 6. Então, diz assim, que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Olha isso. Segunda evidência. Terceira evidência, para ganhar tempo, a mentira. Isso aí nem precisa entrar em muito detalhe, né? O próprio Senhor Jesus Cristo falou que vós tendes por pai aquele que mente. Tem pessoas que mentem por tudo, tem pessoa que qualquer coisinha está mentindo, mente para tentar se justificar um atraso, mente para se justificar uma conta, mente para se justificar uma ação, mas qualquer que seja o motivo da mentira, Deus não se agrada. Porque em João 8:44, Jesus Cristo diz que vós tendes por pai o diabo, que é mentiroso e nunca se firmou na verdade. Então, quando a pessoa começa a mentir, às vezes uma mentirinha de nada, e traz um pequeno benefício para ele, isso é influência satânica, isso é influência do Satanás, isso não é influência do Espírito Santo, porque o crente fiel, a pessoa fiel não mente. É melhor ficar calado, é melhor sofrer as consequências do que for. Se às vezes a pessoa fez algo que não deve, algo que não podia ser feito, ou se, sei lá, seja qual for o motivo, não mente. Então está aqui na Bíblia, né? João 8:44, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, e também confirmando, em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, mentiroso não entra no céu. E ponto final, não tem explicação. Amém? É sinônimo ou sinais da presença de demônio, influência na vida de cada pessoa. Quarta evidência, violência. Irmão, Mateus 5, 9 diz, bem-aventurado os pacificadores. Mateus 8, 28, 32 diz, também fala para nós não sermos violentos, que o homem violento, o homem iracundo, ele só traz transtorno. O homem violento mata, e quem mata não agrada a Deus. O homem violento bate, o homem violento agride, o homem violento fala palavras torpes, fala palavrão. O homem violento, a mulher violenta xinga. O homem, a mulher violenta é uma pessoa incontrolável, uma pessoa desequilibrada. A pessoa violenta é uma pessoa que não tem
definitivamente o Espírito Santo de Deus. Então são sintomas, sinais de demônio. A pessoa precisa aprender, nascer de novo, pedir o Espírito Santo de Deus que o ajude, que a ajude a se libertar desse espírito de violência que não é de Deus. Então isso é sinal, sim, da presença de demônio, pessoas violentas, tá? Sai disso, foge disso, pelo amor de Deus. Quarto sinal, sintomas, evidência de demônio na vida da pessoa. Quinto sinal, irmão, isso também é muito grave, é sintoma, sim, de demônio, porque isso está causando um transtorno muito grande na vida da pessoa. Qual é esse quinto sinal? É ganância. A ganância, irmão, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim que a raiz de todo mal é o dinheiro, irmão. E por causa do dinheiro tem muita gente gananciosa no governo, até mesmo nas igrejas, muitos líderes religiosos gananciosos, sobrevivendo, fazendo de tudo por causa do dinheiro, por causa de adquirir bens, por causa de poder. Isso tudo é sede, ganância. Isso é demônio. Não tem como evitar. É indiscutível. Então, por causa da ganância, muitos matam, roubam, fraudam, pessoas mentem, pessoas xingam, pessoas fazem de tudo. E em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, está escrito assim, que quem amar o dinheiro nunca se fartará dele. Pessoa que ama o dinheiro, o ganancioso, ele não se farta. É como um buraco sem fim. Todo o dinheiro que ele ganha, ele trabalha e não se farta. Ele faz coisas terríveis, ele vende, ele se vende, ele mente, ele frauda, ele faz tudo por causa do dinheiro. Então, quem amar o dinheiro, né? Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim, não os ajunteis tesouro na terra. Então diz assim, não ajunteis tesouro na terra, porque onde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Mateus capítulo 6, né? Versículo 19 e 20. Tem muita pessoa juntando tesouro só na terra. Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz que o nosso objetivo tem que ser os céus, tem que ser as coisas do céu. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz, juntai tesouro no céu. Lá o ladrão não mina e nem rouba. Lá a ferrugem, né, não estraga. Então não ajunte, não deixa por causa da ganância juntar tesouro aqui, porque você vai morrer, porque a pessoa morre, né? E isso tudo fica aí, se mata. Ah, irmão, então quer dizer que eu não posso trabalhar? Pode e deve, só não pode ter ganância, porque a pessoa gananciosa trabalha de dia, de noite, tão constantemente e não se sacia, não se contenta nunca, ele sempre quer mais e mais. Então está escrito em Eclesiastes, quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Isso é sim sinal de demônio, porque a pessoa por causa do dinheiro ele deixa de fazer muitas coisas, ele deixa de buscar a Deus, ele deixa de buscar a palavra de Deus, ele deixa de examinar, ele ignora tudo e todos os conselhos por causa da ganância e por causa do amor ao dinheiro. Né? Então não ajunte tesouro na terra. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Efésios 5 e versículo 3, etc. Vários são os versículos que falam. Não se deixe levar pela ganância, irmão. Isso é demônio que está tirando a paz de muitas pessoas. A ganância está tirando o amor de muitos casais. A ganância está destruindo lares, está destruindo casamento. A ganância está destruindo amizade. A ganância está destruindo famílias inteiras. Está destruindo união na igreja por causa da ganância. Cuidado, que Deus tenha misericórdia. E a sexta evidência de demônios na vida da pessoa. O que eu estou falando são na pessoa, nos atos do dia a dia. Influência, porque a Bíblia diz que nós somos atingidos, a pessoa é atingida por dados inflamados. Então essa seta faz essas evidências na vida da pessoa. Sexta evidência, irmão, isso aqui não era nem para citar, mas prostituição. A prostituição, irmão. Pornografia. Isso é coisa de Satanás. Isso é coisa do demônio, irmão. Bota na cabeça, se a gente não vigiar. Às vezes você está ali com o seu celular na mão, às vezes você está ali na frente de uma TV e começa a ver aquelas coisas que não deve. Pula, irmão, corre. A Bíblia diz o quê? Fugir da aparência do mal, irmão.
Então, isso é uma evidência, sim, de demônio na vida da pessoa, porque 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 21, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Pronto. Se é templo do Espírito Santo, não pode se filiar à prostituição, não pode se unir a coisas, às meretrismo, porque quem fizer corpo com a meretriz não pode fazer parte do corpo de Cristo, está prostituindo o corpo do Senhor Jesus Cristo, já que nós somos membros do corpo de Cristo, amém? Então leia também lá 1 Coríntios 6, 21 e Gálatas 5, 19 a 21. Sétima evidência de demônios ou influência demoníaca na vida da pessoa, irmão. Isso aqui é perigosíssimo, vai fazer muita gente perder a salvação. É a vingança, irmão. Isso é uma influência do mal. Pessoa que não perdoa, pessoa que não sabe liberar perdão, não consegue. E Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15: quem não perdoar não será perdoado. Então, irmão, pessoas que guardam ódio no coração, que guardam rancor, pessoa que quer ver o próximo ali por causa de algo que fez, talvez lá no passado, irmão, coisas velhas, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Ah, irmão, então tem que guardar aquilo, perdoar. Sim, tem que perdoar, porque se você não perdoar, Deus não vai te perdoar, porque o perdão, a vingança pertence a Deus, irmão, nada desse negócio. Romanos 12, 19, não vos vingueis, a vingança pertence ao Senhor, Ele saberá cobrar de cada um, irmão. Se você pode até, ou a pessoa que tem vingança, desejo, pode até se sentir aliviado ao realizar a vingança, mas ele sabe que por causa dessa vingança você vai matar, você vai ferir, você vai agredir, a pessoa pode até morrer, mas você também não vai ser perdoado, porque você não perdoou. E principalmente se a pessoa que você não perdoou morreu, acabou a chance de você também ter perdão. Você pode se humilhar, mas o remorso vai ficar para sempre. Amém? Então isso é a sétima evidência de manifestação demoníaca. Mateus capítulo 6, versículo 14. Quem não perdoar não será perdoado. Provérbio 20, 22. Eu farei pagar pelo mal que me fez. As pessoas que têm ódio falam isso. Eu vou fazer pagar, eu vou me vingar. Todo mal que me fez, perdoa-se. Principalmente se você é crente, aprenda a liberar o perdão. Aprenda a ter misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Amém? Então aprenda a liberar o perdão. Se não perdoar, irmão, você não está com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo de Deus que te influencia, que te ajuda. Pensa nisso. Oitava evidência da manifestação de demônio na vida de pessoas, até mesmo crente que não está liberando perdão, crente que está dentro da igreja, mas está ali, é a inimizade, irmão. Isso é uma evidência palpável de manifestação de demônio, porque tem pessoas que estão inimigo dentro da igreja, dentro do lar, pessoas que não se dão bem, pessoas que não estão na igreja, mas falam na lata: eu não gosto, não vou com a cara daquele irmão, eu não vou com a cara daquele obreiro, aquele irmão prega, eu não me sinto bem. Isso é demônio, é seta maligna na sua vida, é seta maligna quem pensa e fala dessas coisas. Então aprenda que a inimizade não é proveniente de Deus. 1 João capítulo 15, versículo 1 a 19, né? 1 João capítulo 3, versículo 15 a 19, diz assim: qualquer que odeia seu irmão é homicida, é assassino, irmão. Não pode odiar. Gálatas 5, 19 a 21, que fica inimigo, não sabe, inimigo não agrada a Deus. Então tá lá, você lê depois Gálatas 5, 19 a 21, que você aprende, que nós aprendemos a ser amigos. Amém? Mateus 5, 43 e 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha aí, irmão. Então deixa esse negócio de inimizade para lá, que a inimizade é sim influência de Satanás. Inimizade é sim coisa de Deus. E a nona evidência, para finalizar esse vídeo, não vai dar para falar porque está ficando longo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você lê Mateus 12, 31 e 32. Quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão e não tem muito o que dizer. Amém? Espero ter ajudado, que o Espírito Santo fala melhor no seu coração. Aqui é o vosso amigo, presbítero Deronildo Santo. Fica com Deus, fica na paz, fica na fé.
leia a Bíblia, confere e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.